Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para mais uma aula de arte e a gente vai continuar a abordar aí alguns temas que foram abordados nas últimas aulas de arte. Só para lembrar, nas últimas aulas de arte a gente está vendo um pouco das tendências de 1950, né? A partir de 1950. Na última aula a gente viu o expressionismo abstrato. Hoje a gente vai ver mais alguns movimentos aí que compõem essas tendências artísticas. O primeiro deles é o abstracionismo pós-pictórico. É um pouco diferente do abstracionismo expressionista que a gente viu na última aula. O pós-pictórico ele tem algumas características peculiares. A gente vai ver já já. Esta corrente ela buscou simplificar a pintura aos traços mais simples, atitude que geraria mais tarde o minimalismo que a gente vai ver depois. Mais uma vez, no abstracionismo, a importância da pintura está além da técnica, como a gente já discutiu. A técnica muitas vezes não tem importância nenhuma. O que importa é o próprio ato de pintar, a própria liberdade do artista. Enfim. Mas diferente das outras correntes abstratas que a gente viu na última aula, o pós-pictórico ele fazia a utilização de traços geométricos. E por isso ele simplificava ainda mais a pintura, porque no expressionismo abstrato, como a gente viu na última aula, o artista, ele, num ato de liberdade e deixando fluir toda o seu inconsciente, enfim, deixando fluir toda a sua arte, ele mesmo fazia o processo de produção dessa arte, dependendo da técnica que ele utilizaria, mas de qualquer forma ele estaria produzindo ali a arte numa liberdade, exercendo uma certa liberdade que geraria a pintura e que a gente viu nas últimas aulas. No pós-pictórico a gente tem praticamente a eliminação disso. Então, no pós-pictórico, o que a gente tem são pinturas geométricas coloridas. É basicamente isso, o expressionismo pós-pictórico. O abstracionismo pós-pictórico. Então, se por um lado, no expressionismo abstrato, a gente tinha a liberdade do artista em produzir, aqui a gente tem o artista submetido aí à mera produção e reprodução de figuras geométricas, como os triângulos, os quadrados, e aí a utilização da cor também da mesma forma. Então as pinturas pós-pictóricas são basicamente essas. Bem, o pós-pictórico, com a utilização aí das figuras geométricas, vai gerar aí praticamente a arte óptica, que é uma parte interessantíssima dessas tendências 1950, 1960. Este estilo artístico, influenciado pela geometrização, tem suas bases nas técnicas que produzem efeitos ópticos responsáveis por gerar contradição nas imagens. No fundo, este estilo, a gente vai ver já, ressaltou a falibilidade não apenas do olho humano, que por meio de técnicas visuais poderia ser enganado facilmente, que podia ser facilmente enganado por qualquer técnica, pela utilização das cores, pela geometrização, que a gente vai ver já. Então a gente tem aí um movimento muito legal e essa é uma obra muito famosa que retrata um pouco bem aí o que seria esse movimento da arte óptica. A ideia na arte óptica, como vocês estão vendo aqui na imagem, é criar uma ilusão. Aqui a gente tem uma ilusão de que o quadrado está colado no outro e que é até meio estranho, né? Mas tudo isso é só a utilização de técnicas ópticas, principalmente desenvolvidas no século XX, e
transpostas aí para a arte que produzem esse efeito óptico muito característico dessas obras. Então, nesse caso, a gente tem um efeito óptico diferente. Nessa outra, a gente tem um outro efeito óptico. Por quê? Porque, olhando para a imagem, a gente pensa que ela é tridimensional, que ela tem altura, largura, comprimento, mas não, ela é só bidimensional. Isso é feito por meio de um efeito de pintura que faz com que a gente pense que a figura ela esteja saindo da tela. Mesma coisa, por exemplo, quando a gente assiste algum filme 3D, por exemplo, algum vídeo em 3D, o mesmo efeito óptico que é produzido aqui, por exemplo, nessa tela. A ideia de que a figura está saindo da tela quando na verdade não está. Só tem uma técnica e um efeito que faz com que a gente imagine isso. Bem, outra característica também desse movimento é produzir imagens que se movimentam, apesar de que elas não se movimentam. E aí, essa imagem é uma característica disso, essa pintura. Faz com que a gente imagine que, ao olhar, ficar olhando muito, a gente imagina, e se você parar para olhar bem, a gente imagina que os círculos estão se movendo, se mexem lentamente. Assim que a gente vira o olho para um lado e para o outro, a gente imagina que eles estão se movendo, quando na verdade não estão, né? Quando na verdade é só um efeito óptico produzido para dar essa sensação de movimento da imagem quando ela está parada. Esse é das técnicas muito utilizadas também. Bem, o terceiro e último movimento que a gente vai abordar hoje é a arte minimalista. Como eu falei para vocês, a arte minimalista surgiu justamente dessa tendência em reduzir a arte às mais simples produções possíveis, às mais simples geometrizações possíveis e a própria simplificação da utilização da cor. Este movimento artístico ele buscou reduzir a produção artística a simples estruturas geométricas. Esse ideal era uma crítica ao consumismo que faz com que as pessoas não sejam minimalistas, no sentido de que o mínimo não basta para a nossa sociedade, o que basta é ter muito. Então, o minimalismo é uma crítica profunda a isso, e se inspirava no abstracionismo para criar uma arte que se assentava na importância do conceito mais do que na importância da pintura. Aqui o importante é a crítica feita mais do que a própria pintura, mais do que a própria escultura, já que a arte minimalista é uma tendência que se apresentou em todos os campos da arte, seja na arquitetura, na pintura, na música, enfim. O minimalismo prega justamente isso, a ideia de minimizar tudo para você ter a simplicidade. A simplicidade, digamos assim, ou melhor, a felicidade, digamos assim, está na simplicidade. Agora a gente vai ver um pouco desse minimalismo. Bem, o minimalismo na prática é justamente isso. A ideia de minimizar tudo, então aqui a gente tem a simplificação total das cores, da geometrização. Então, por exemplo, nessa obra que se chama Red Circle, se não me engano, um Black. E aqui a gente tem uma escultura, aqui embaixo a gente tem uma escultura também desse movimento, que, mais uma vez, procura simplificar tudo. Então, é um quadrado, é um círculo, enfim, que representa justamente esse movimento. O minimalismo, ele se tornou, nos nossos dias, um estilo de vida. Então, a pessoa minimalista, se vocês pesquisarem, eu vou deixar no link aí alguns materiais a respeito, a pessoa minimalista é aquela que vive com o mínimo possível. Então, as pessoas hoje minimalistas, elas vivem num apartamento pequeno, não tem muitas coisas, tem poucas roupas,
às vezes nem roupas têm, elas procuram utilizar as roupas de forma comunal, né? Todo mundo utilizando algumas roupas de todo mundo. Enfim, o minimalismo se transformou nesse estilo de vida, que é uma crítica, mais uma vez, profunda à nossa sociedade, uma sociedade consumista, que não se contenta com o mínimo, a gente sempre quer ter mais. Então, eu acredito que é isso, no fundo, o minimalismo, essa crítica profunda à nossa sociedade. É isso, bons estudos. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns materiais a mais para que vocês pesquisem. E é isso aí, até a próxima aula. Tchau!